Bom, no vídeo de hoje quero falar com vocês sobre opções nessa lateral esquerda para o Cruzeiro, jogador aí no caso do Fluminense, que poderia ser uma ótima opção, tá? Na minha visão, para a Raposa no decorrer da temporada, que é a respeito do lateral esquerdo Cristiano Silva, ele que tem 29 anos de idade. Possivelmente você não deve ter ouvido falar muito sobre ele, que no caso o atleta de 29 anos volta para o futebol brasileiro basicamente depois de 5 temporadas consecutivas lá no Sheriff da Moldávia, né? O mesmo time ele inclusive jogou junto com o Luvanor, no caso por 4 temporadas. Volta para o futebol brasileiro no ano passado pelo Fluminense, foi um reserva imediato, mas como o Fluminense já tem, por exemplo, o Jorge para essa função, é um atleta que está disponível no mercado, que eu quero comentar aqui nesse vídeo de hoje. Além dele, tem outro jogador argentino que está livre no mercado, na minha visão, ótimo reforço sempre para o Cruzeiro, tá? Apesar de ser um pouco mais experiente. Tem também outro brasileiro livre no mercado, em busca de um clube, além também do uruguaio, o Camilo Cândido, né? Que eu já trouxe vídeo aqui dele. Onde será que ele vai jogar? O lateral esquerdo que tem chamado a atenção pelo Nacional do Uruguai. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, se inscrever aqui no nosso canal, contei com a ajuda de vocês, deixar aqui também nos comentários para me ajudar no engajamento, inclusive caso você queira aparecer aqui no meu próximo vídeo, eu vou mandar um salve para vocês, só deixar aqui ó, o seu nome e a sua cidade de onde você é, que tem grandes chances de você aparecer aqui no nosso canal. Antes de dar uma sequência, tem um recado para vocês da Cerrado Bet, casa de apostas esportivas, que está com boas cotações para esses jogos, no caso aí desse sábado, né? Boas partidas realmente para você começar a apostar lá na plataforma. Lá na Cerrado Bet tem esse jogo do Flamengo contra o Al Ahly do Egito, 12h30, tá? No caso nesse duelo, para você começar a apostar. Tem também o jogo 4 horas na final entre Real Madrid e Al Hilal, no caso pela final do Mundial de Clubes, e várias outras partidas no decorrer do final de semana. Eu vou deixar aqui o link no WhatsApp para você chamar um administrador de plantão e, no caso, resgatar esse seu bônus de 100%, tá? No valor do seu primeiro depósito até R$50. Então vamos supor, você vai, no caso, depositar R$50, vai ter R$100 para começar a apostar e apostar, por exemplo, numa vitória dupla do Flamengo ganhando do Al Ahly 12h30 e do Real Madrid ganhando, né, do Al Hilal às 4 horas da tarde. Então realmente para você começar a apostar na Cerrado Bet, super simples, saque bem rápido, instantâneo e ótimas cotações. O link da plataforma do WhatsApp para você chamar está aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado. Bom, então dando sequência aqui, quero falar sobre o Cristiano Silva, jogador de 29 anos de idade, lateral esquerdo que voltou, né, para o futebol brasileiro desde 2017, quando ele tinha saído daqui do Volta Redonda. No caso, pelo Volta Redonda, ele chama a atenção entre os anos de 2016 e 2017, onde faz o Carioca daquele ano com 17 partidas e um gol marcado. Antes disso, ele já tinha passado pelo Bom Sucesso, CRB, Muricy, Criciúma, mas sem chamar tanta atenção quanto pelo Volta Redonda, que foram 42 partidas até ele chegar no Sheriff, lá da Moldávia, onde o primeiro ano dele ele já foi titular absoluto, e eu diria que o melhor ano da sua carreira. Ele fez incríveis 60 partidas, 2 gols e uma assistência. Eu fiquei surpreso com esse número, até porque é futebol europeu, né? Jogam bem menos, e jogou 60 jogos naquele ano. Depois 30 jogos, depois mais 31 partidas e depois 21 jogos. A última temporada dele, antes de ir para o Fluminense, ele havia feito no início de 2022 9 partidas pelo clube da Moldávia, 4 assistências e 1 gol, tá? Então é um lateral que chega muito bem dentro da área, chegou no ano passado para o time do Fernando Diniz e teve um momento que ele começa como titular, mas acaba terminando a temporada no banco de reservas. Foram 35 partidas, 1 gol e uma assistência. E assim, o Cristiano tem contrato com o Fluminense até dezembro de 2023 e não deve ter espaço realmente no clube para esse ano, tá? Tanto que já foram 6 jogos do Fluminense até aqui e ele não entrou em campo em nenhuma partida. Então a expectativa é de que o Fluminense busque um time para emprestá-lo e, na minha visão, o Cruzeiro poderia ficar de olho. Não é o nome dos sonhos, mas é uma opção assim que seria viável e não teria um salário alto, além também de ter características parecidas com a do que o Pesolano gosta, né, e busca no mercado, além também de estar jogando com uma certa frequência, como por exemplo aí no último ano pelo Fluminense, 35 jogos, até que está razoável. Quero que você deixe aqui então a sua opinião nos comentários, se seria, né, uma boa alternativa e as próximas outras 3 opções que eu quero comentar aqui nesse vídeo. Bom, outro aqui é a respeito do Nicolás Pasquini, jogador de 32 anos de idade, que eu havia trago também a opção dele aqui para vocês no canal na última semana. No caso, o Super Sports trouxe uma lista de jogadores livres do mercado e o atleta estava lá, né? Lateral esquerdo de 32 anos, que foi muito bem no ano passado pelo Lanús. Ele basicamente só jogou na equipe do Lanús, né? Porque ele está lá desde 2013, onde até aqui já acumula quase 200 partidas pelo clube.
8 gols marcados, além também de 16 assistências, lateral esquerdo de 32 anos de idade. Em 2022 ele fez 39 jogos pelo Lanús, 1 gol e 1 assistência. Temporada de 2021 também, ele foi jogar no Estudiantes e foi muito bem, tá? 42 jogos, 2 gols e 1 passe. O Estudiantes é um dos times que até especula também a contratação do lateral esquerdo, que ele pode atuar de lateral esquerdo ou um zagueiro pelo lado esquerdo do campo também, né? Então é uma função muito parecida com a que o Pesolano busca nesse time do Cruzeiro, mas no caso ele estaria mais o Nicolás Pasquini para ser um lateral esquerdo mesmo, tá? Para ser essa função de um lateral pelo lado esquerdo do campo. Boa opção, igual eu falei para vocês, é um atleta que tem jogado com frequência pelo Lanús desde 2017, teve esse empréstimo muito bom na temporada de 2021 para o Estudiantes e esse retorno também em 2022 com boa participação. É aquela coisa, é um cara um pouco mais velho, né? 32 anos de idade, vai completar 33 no caso, 33 só no ano que vem, né? No caso, já completou 32 nesse ano, então vamos ver se o Ronaldo teria interesse na contratação de um jogador mais experiente, porque a base nesse ano tem sido muito mais ali 25 a 27 anos de idade, diferentemente do Nicolás. Quero saber a opinião de vocês aqui também embaixo nos comentários. Atleta que está então livre no mercado para esse ano de 2023. Dando sequência aqui, temos um jogador que já foi especulado no Cruzeiro e eu sigo aqui no caso em falar que ele poderia ser um ótimo reforço para a Raposa, que é a respeito do Camilo Cândido, 27 anos de idade, jogador que pode atuar de lateral esquerdo ou um meia esquerda, uma função bem interessante caso o Cruzeiro jogasse, por exemplo, com 3 zagueiros e o ala pela direita e tendo na esquerda o Camilo Cândido. Na minha opinião, seria um bom reforço sim para esse ano. No caso, até a informação de que ele foi especulado no Cruzeiro tem um pouco mais de um mês e meio. Atleta que, de acordo com o Nacional, não liberaria ele por menos do que 7 milhões de reais. E aí que teria um entrave, porque o jogador que vive uma fase muito boa desperta interesse de vários times, até mesmo do Brasil. Mas não acho que seria interessante pagar um valor tão alto para um jogador que já tem 27 anos, teria um retorno esportivo, mas financeiramente bem difícil de o Cruzeiro conseguir revendê-lo. Na última temporada de 2022, pelo Nacional, 42 partidas, 4 gols e 1 assistência. Em 2021 ele chega no meio do ano, faz 28 jogos, 2 gols e 2 passes. Atleta que jogou também no Liverpool Montevideo entre 2019 a 2021. Possivelmente o Pesolano conhece ele de lá, apesar de não ter trabalhado nessa época com ele, mas foi muito bem, né? Foram 62 partidas, 5 gols, além também de 8 assistências pelo Liverpool lá do Uruguai. Ele que inclusive foi convocado para a seleção uruguaia na Copa América de 2021. Ele só não foi convocado para a Copa do Mundo desse último ano de 2022, porque o Uruguai tem, apesar de não parecer, ele tem ótimas opções para esse lado esquerdo do campo, sabe? Principalmente de lateral esquerdo, então acabou optando por não convocar o Camilo Cândido, que vive uma fase muito boa desde quando chegou à equipe do Nacional. Já foram um total aí 70 partidas, 6 gols e 6 assistências. Quero saber a sua opinião, o que você acha do atleta, que de acordo com o Transfer Market tem um valor de mercado hoje em 3 milhões e meio de reais, que aí eu concordo, acho que é um valor justo, mas se você for pensar em 6, 7 milhões de reais, não acho que seria a melhor das opções, fora de que eu acho que seria bem difícil o Ronaldo fazer um investimento parecido pelo lateral esquerdo, que já tem seus 27 anos. E para terminar aqui com vocês, até mesmo desse assunto de lateral esquerdo, quero falar sobre o Gabriel Silva, lateral esquerdo brasileiro de 31 anos de idade, que busca um time no Brasil para esse seu retorno, tá? Jogador que surge aí, no caso, muito jovem na base do Palmeiras, no caso, ele joga 50 partidas, 2 gols entre 2010 e 2011 e é negociado com a equipe da Udinese, lá da Itália, onde joga por lá por mais 4 temporadas e chega para o Olympique de Marseille, ou para o Saint-Étienne da França, sempre confundo esses dois times. Chega para o Saint-Étienne na temporada de 2017 e joga até então 2022, né? Onde terminou o contrato dele no meio do ano e ele já está livre aí à procura de um novo time. O Gabriel Silva, que assim, pela equipe do Saint-Étienne, nunca foi um titular absoluto. Sempre foi mais um reserva do que titular mesmo, fazendo as melhores temporadas com 26, 27, 28 jogos. Nunca jogou, por exemplo, uma temporada europeia inteira como titular. E tem essa questão também de que nos últimos anos ele não tem jogado com tanta frequência, por exemplo, 4 temporadas, 3 temporadas consecutivas com mais de 30 jogos. É uma coisa assim que tem sim que ser analisado quando for contratar o jogador, que apesar de estar bem fisicamente, não tem, pelo menos de acordo com o Transfer Market, nenhum problema de lesão, nenhum histórico recente de contusão nos últimos anos, mas, por exemplo, ele tem acostumado a jogar poucos jogos no ano, né? Aí você traz ele para jogar 50 partidas pelo Cruzeiro na temporada. Eu não sei se isso é o melhor dos mundos, então tem que tomar um cuidado também, no caso, em você trazer um jogador que não tem jogado com frequência e colocar expectativa e uma responsabilidade gigantesca para ele ser o titular durante a temporada inteira, né? Mas é um nome que, se o Cruzeiro não conseguir alternativas no mercado,
Eu particularmente, pelas características de jogo, de ser um lateral bem veloz, que chega na linha de fundo, acho que poderia ser uma opção, mas não uma boa, excelente opção não, acho que longe disso, mas uma opção razoável para esse setor do lado esquerdo do campo. Só vale a ressalva também de que o Gabriel Silva já foi especulado em alguns times do Brasil, mas até agora, no momento que eu estou gravando esse vídeo, não tem nenhuma proposta ou conversa oficial, que sabemos até aqui, né, de times da Série A com o jogador. Lembrando que nessa lateral esquerda também do Cruzeiro, eu particularmente colocaria o Kaique para ser o titular, mas ele está convocado ainda pela Seleção Brasileira Sub-20, só deve retornar, no caso, do meio para o final desse mês agora de fevereiro, então tem essa questão também, né? Você vai esperar mais 2, 3 rodadas até o Kaique chegar, e quando o Kaique chegar, quem que vai ser o reserva na lateral esquerda? O Rafael Bilu, que tem contrato até abril, vai renovar com ele para jogar o ano inteiro. Tem o Marquinhos Cipriano, que tem contrato também até julho. E depois disso, como que o Cruzeiro vai pensar? Então tem várias situações. Eu, particularmente, se fosse o Cruzeiro, não teria liberado o Kaique para o Mundial Sub-20. É uma pena, né? Porque realmente ele chama muita visibilidade, mas seria importantíssimo, tá? Nesses primeiros jogos da atual temporada. Até porque ele termina em alta na Série B do ano passado, onde fez 8 partidas e uma assistência para o Rafael Silva, se não me engano, naquele jogo contra a Ponte Preta. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever em nosso canal e deixar aqui embaixo sugestões, tanto aqui a opinião de vocês sobre esses nomes que eu trouxe aqui no canal, esses 4, né? O Cândido, o Gabriel Silva, o Cristiano e também, no caso, o Pasquini, lateral argentino, além também do Kaique, se você concorda que ele poderia ser o titular. E deixa aqui também opções para essa lateral esquerda do Cruzeiro, que eu posso trazer aqui um próximo vídeo e mandar para vocês um salve, né? Os créditos para quem me ajudou aí a fazer, né, o roteiro aí do vídeo. Vou deixar também o link no caso da Cerrado Bet para você começar a apostar nesses próximos jogos aí, ó, tanto do Cruzeiro na segunda-feira, Mundial de Clubes nesse sábado, vários campeonatos estaduais, e o link aqui embaixo também na descrição e no primeiro comentário fixado. Valeu, galera!